Olá, boa noite. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. Vamos esperar o Instagram notificar as pessoas. Boa noite Jefferson, boa noite Larissa, Mariana. Boa noite para vocês que estão chegando. Por favor, vão me dizendo aí como que está o áudio. Boa noite, Carol. Como que está o áudio, como que está a imagem, para que eu possa já receber aqui o nosso convidado. Passando aqui. Vamos aguardar aí a conexão. Boa noite, padre. O senhor está me ouvindo? Tô te ouvindo, Mayara. Você me ouve? Sim, estou ouvindo bem. Boa noite, a bênção. Deus abençoe. Deixa eu melhorar um pouquinho essa posição aqui. Peço às pessoas que estão entrando para irem comentando aí como que está o áudio, tanto meu quanto do padre, né? Porque às vezes quando a gente faz uma transmissão assim a dois, acaba dando eco, né? Então vamos esperar aí as pessoas nos falarem como que está, se eu puder, né, dizer algo para que as pessoas possam ouvi-lo. Eu tô te ouvindo bem, eu não sei como tá os outros. Não tem muito eco, não. Quer dizer, assim, às vezes uma coisa ou outra, mas tá tudo bem. Para mim tá ótimo. Então, tá bom. Vou aguardar só as pessoas dizerem aqui nos comentários. Eu não vou desabilitar os comentários, porque nessa nova versão não está tapando o rosto do convidado, e eu vou deixar porque às vezes algumas pessoas querem deixar alguma pergunta, né? Querem participar, fazer algum comentário. Eu acredito que o áudio está ótimo. Obrigada, Luciene. Muito obrigada. Então, padre, seja bem-vindo aqui ao perfil, né? Eu quero iniciar agradecendo Obrigada. a prontidão com que o senhor recebeu o convite, né? Se colocando assim à disposição para estar falando conosco nessa noite, assim, de um tema que é tão especial para as famílias, tão importante, né? Nessa época de quarentena, em que as famílias estão assim um pouco confusas, né? Porque perderam um pouco, né? Da visão da própria missão de ser família. Então, nessa quarentena, chegaram muitas mensagens, né? Muitas notícias de pessoas, pais, mães, filhos, né, que estavam tendo problemas de convivência até porque já não tinham mais esse costume, né, de conviver em família. E acaba que alguns pais se perceberam, né, começaram a enxergar a importância da sua missão, né, de receber, de educar os filhos. E eu fiquei muito feliz em poder receber o senhor aqui essa noite para estar falando com as famílias sobre esse tema que é tão caro para a sociedade de um modo geral e para as famílias. Então, quero pedir que o senhor se apresente, né, e que o senhor fique à vontade, a casa é sua. Tá, a gente podia começar, Mayara, fazendo uma oração inicial para pedir a Nossa Sim, por Senhora que nos favor. abençoe e nos guarde nessa nossa noite, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe do Bom Conselho, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem algumas pessoas aqui dizendo boa noite para mim, especificamente, pedindo a bênção. Então, Deus abençoe a todos que já entraram no perfil aqui do Carinhos da Maia, para a nossa noite de diálogo sobre, de fato, um tema extremamente importante, que é a responsabilidade educativa dos pais. Travou um pouco para mim. Por Está me favor, me diga. acompanhando, Maia? Ah, travou um pouco para mim a imagem e o áudio. Mas voltou? Tá me ouvindo agora? Está travando um pouco. Está travando um pouco.
Eu não sei se é só para mim. Eu acho que isso acontece. Se a gente for parar por causa disso, a gente não vai fazer nada. Acontece, vai um pouco travando, se libera o vídeo, né? Eu acho que a gente precisa ir seguindo e conversando. Isso, pode ficar à vontade, Padre. Na verdade, Mayara, fiquei pensando assim, que elementos a gente podia conversar essa noite. Deus abençoe quem está pedindo a minha bênção aqui, a Jéssica que entrou, os outros também. Então, assim, que elementos a gente podia tratar essa noite, né? Eu acho que você também, como mãe, e também você tem um perfil que é seguido por muitas pessoas, certamente tem alguns questionamentos sobre isso, e de fato seria bom que você e outras pessoas perguntassem, porque assim eu posso dar uma colaboração também, vamos dizer assim, mais direta às necessidades, né? Porque se pode falar tanta coisa sobre esse tema. Eu quis levantar inicialmente dois pontos que me parecem fundamentais para a gente começar assim, a conversar sobre o tema da responsabilidade dos pais. Em primeiro lugar, entender justamente essa ideia da responsabilidade educativa dos pais, né? Infelizmente, por uma série de razões, a gente sabe que essa ideia da educação ela foi perdendo o seu significado verdadeiro. Então, se a gente pega, por exemplo, desde a Antiguidade Clássica, na Grécia, e sobretudo ao longo da Idade Média, onde predominou, por assim dizer, do pensamento católico, né, a educação ela foi entendida no seu sentido original. A palavra educação vem de ex ducere, que significa trazer para fora, essa é a ideia assim, literal do termo educação, né? Mas a ideia é muito mais ampla do que isso, na verdade, né? Na Idade Média, eu sei que muita gente trata isso até de uma maneira jocosa, né? Mas a visão de mundo era diferente, né? A gente não tinha essa ideia do Sol no centro e os planetas girando em torno, né? A cosmovisão e a cosmologia da Idade Média era bastante diferente. Então, nós tínhamos a Terra e depois nós tínhamos círculos concêntricos, que eram assim conhecidos céus, né? A começar do firmamento e assim por diante, né? E como os astros que estavam mais longe da Terra eram aqueles que, em termos temporais, vamos dizer assim, teoricamente, eram aqueles que mais demoravam a fazer o giro, eles tinham uma ideia de estabilidade maior, né? Então eles se moviam menos e eram mais estáveis, né? E os que estavam mais próximos da Terra, eles giravam com maior rapidez, o que indicava mais instabilidade. Então essa palavra ex ducere, ou trazer para fora, tinha essa ideia justamente de fazer este percurso que era sair do mais mutável, que aí é a ideia da imaturidade, para atingir o que é mais estável, que é o mais maduro. Né? Então, por detrás dessa ideia de educação, estava isso. Né? Então, a gente tem que conduzir o homem desse seu estado instável, imaturo, que é típico de uma criança, né, recém-nascida e também de uma criança, né? E você deveria conduzir ela para que ela fosse sempre, ou melhor, para que ela fizesse um caminho para ser sempre mais perfeitamente homem, e no sentido real da palavra, ou seja, adquirindo maturidade, adquirindo estabilidade. Né? Se a gente observa esse processo educativo na vida de qualquer pessoa, as fases iniciais, até um determinado momento, né, ela depende muito dos agentes externos em relação à pessoa mesma, né? Você me contou um pouquinho, você disse que é mãe de 4 filhos e tem 4 no céu já, né? Então, sim, você é mãe de 4 filhos. Você sabe que os seus filhos dependem muito de você, né? Assim como outros que eu estou vendo aqui, que eu conheço, né? Que entraram aqui na nossa live, e que dependem muito dos pais. Então, tudo que um filho tem depende do pai, né? Então, o pai, ele, podemos dizer assim, ele traz para fora o filho de si mesmo, ele gera o filho, né? Só que o processo de geração da vida, ele não termina com o parto, né? Com o momento em que a mãe dá à luz, né? Mas esse processo ele vai se prolongar durante a vida toda. E nos primeiros anos, esse processo de gerar para a vida ou de gerar na vida depende muito dos pais, né? E aí é daqui que nasce a responsabilidade educativa dos pais.
Os pais têm dever de educar porque foram eles quem geraram para a vida. Então, gerando para a vida, ou seja, dando a vida e dando a luz àquela criança, não, a responsabilidade dos pais não termina com o parto, né? Para que aquela criança cresça, por exemplo, fisicamente, os pais vão ter que alimentar, vão ter que dar remédio se fica doente, cuidar para ter uma boa saúde, né? Isso do ponto de vista estritamente físico. Se a gente vai para a realidade pessoal, ou seja, englobando a pessoa como um todo, né? Isso tem exigências, inclusive, até mais graves e mais trabalhosas, né? Então, o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande de fazer aquela criança crescer não só em estatura física, né? Mas a gente pode, parafraseando o Evangelho, crescer também em idade e graça, né? Ou seja, crescer em outros elementos que fazem parte da vida de um ser humano, né? Por isso que os pais têm uma responsabilidade natural e inalienável, porque o lugar que eles ocupam nesse processo de desenvolvimento da maturidade da pessoa é insubstituível, né? Ninguém pode substituir esse papel. Por isso que é tão importante que os pais tomem consciência de que, mesmo que eles associem a si outros atores neste processo, outros agentes, melhor dizendo, nesse processo, que pode ser a escola, mesmo a igreja é um outro agente nesse processo educativo, né? Mesmo que os pais, eles precisem e vão associando em torno a si outros agentes nesse processo educativo, o papel fundamental é dos pais, pelo vínculo biopsicofísico que tem com aquela criança, né? E pela responsabilidade que tem diante da própria criança e diante de Deus, daquela vida que nasceu, agora precisa continuar sendo gerada, né? Então não tem possibilidade de delegar isso, né? E a grande mudança que houve nos últimos 2 séculos, sobretudo, é que a nossa educação ela passou a ser entendida como formação técnico-profissional. E aí, a formação técnico-profissional, quem dá é justamente alguém especializado nisso. E o lugar especializado para a nossa formação técnico-profissional é a escola, vamos dizer, entre aspas, né? Então, se confunde educação com instrução técnico-profissional, e aí os pais mandam os filhos para a escola e dizem que eles estão sendo educados, né? É claro que a escola pode cooperar nesse papel educativo, né? Mas a escola, enquanto tal, não é primordialmente o ambiente educativo. O lugar primordial da educação é o âmbito da família, das relações e assim por diante, né? Por isso que esse papel dos pais é um papel, assim, indiscutivelmente inalienável. Você começou falando, né, de como a pandemia acabou exigindo isso dos pais, né? Os pais se deram conta que eles têm um papel que a escola não pode fazer, né? Eu sou lá diretor do Colégio Família de Nazaré, né? E na nossa experiência lá, nesses últimos tempos, é esta. Assim, agora a gente pode fazer de tudo, né? Mas se não tem um pai lá por detrás que esteja dando apoio, acompanhando, tudo que a gente fizer na escola vai ser, assim, jogar dinheiro em saco roto, ou seja, não vai juntar nada de bom, entendeu? E os pais, claro, tomaram consciência de fato de que eles têm um papel importante. E não só isso, eu acho que essa pandemia também fez os pais despertarem para uma coisa muito importante. E eles não só têm essa responsabilidade, como eles são capazes de exercitá-las. A gente conversou, né, tem feito muita entrevista lá no colégio, e conversado com muitos pais, e muitos pais estão falando para mim, padre, eu descobri que eu sou capaz de ensinar os meus filhos, entendeu? Eu descobri que eu posso ser uma professora para os meus filhos também, eu descobri que eu posso fazer muita coisa, né? E muitos pais fizeram uma descoberta também muito interessante, que se eles fazem esse trabalho em casa, o processo evolutivo dos filhos é enorme, muito mais rápido do que só se for delegado à escola. Por exemplo, eu tenho a experiência da nossa coordenadora do ensino fundamental, né? E ela deu à luz justamente no meio da pandemia. O filhinho dela, o 3º filho, nasceu agora em julho, né? E ela estava comentando comigo que, ficando em casa, ela foi ensinar os 2 filhos mais velhos que estavam em casa, né? E ela disse que, assim, eles fizeram um progresso em 3 meses que eles não tinham feito em 2 anos, assim, de leitura, de capacidade de aprendizado e assim por diante, né? Então,
os pais não só descobriram que tem essa responsabilidade, mas são capazes de exercitar, né? O que é uma coisa muito boa, assim, né? Que os pais estão se dando conta, e que também, eu acho que uma das coisas também bonitas que está acontecendo, né? Eu sei que você faz isso na sua casa com seus filhos, e para você isso é normal, mas para a grande maioria das mães não é. Que é bonito que as mães estão também descobrindo a alegria de fazerem isso com os filhos em casa. Isso é uma coisa também, assim, que eu acho que, assim, como Deus é bom demais, e sabe tirar bem de todas as coisas da nossa vida, né? Está de novo devolvendo às mães essa alegria de estarem com os filhos, de estudarem, de lerem com os filhos os livros, de ensinarem alguma coisa, sabe, de ajudarem os filhos no caminho colegial, escolástico que eles estão vivendo. O que é, assim, ao meu ver, né, isso é uma coisa tão boa que Deus está fazendo, porque os pais estão se dando conta da responsabilidade que têm, né, e estão se dando conta que é possível, e estão se dando conta que isso também traz uma grande alegria e realização para os pais, né. Isso, que faz muito bem para a família, né? Eu posso compartilhar aqui, assim, a minha experiência como mãe, né? Porque, às vezes, os pais costumam falar assim, filho tinha que vir com o manual, né? E não só não vem com o manual, como é muito difícil, né? Quando nós nos tornamos pais, nós descobrimos que nós não temos noção do que é ser pai, né? Do que é estar ali, educar uma criança, e que gestar esses primeiros anos de vida, né? É a parte mais fácil, né? Porque às vezes as mães ficam com receio, né, de amamentação, né, esses primeiros meses. Mas quando a criança vai crescendo, a gente percebe que o desafio vai crescendo, né, exponencialmente. E quando eu comecei a ler e a buscar me preparar para essa missão que é a maternidade, né, um dos livros assim que mais me encantou, talvez o senhor conheça, né, que é o Educação dos Filhos, do Monsenhor Álvaro Negromonte, né, que ele fala sobre a importância da educação integral da criança, né, que foi justamente isso que o senhor colocou, né, no início. E na sociedade contemporânea, o que a gente percebe é justamente isso. As pessoas estão terceirizando tudo, né, e terceirizaram a criação dos filhos e colocaram sobre a escola uma responsabilidade que é sua, né, que, no caso, é instruir a criança em todos os âmbitos, né? Que a escola está lá, como uma convidada que eu recebi na semana passada, né, ela colocou isso, que a escola está para complementar a educação que os pais dão, né, de uma forma intelectual. E eu tenho percebido que as mães estão se descobrindo mães, né? Que os pais estão se descobrindo pais. E essa necessidade mesmo de estar mais próximo, de olhar no olho, né? De observar os filhos, né? Perceber as dificuldades que esses filhos apresentam, igual o senhor colocou, né? Que a evolução da criança, esse olho no olho, esse contato com os pais, essa vivência, se desenvolve de uma forma assim muito grande. E eu falo por experiência, né? Porque com os meus filhos é assim. Então, para as famílias, porque muitas famílias que acompanham aqui o perfil, elas fazem uso da escola, né? Porque algumas famílias são famílias educadoras que fazem a educação, a alfabetização, a introdução ali, a educação infantil em casa, e algumas famílias que se utilizam da escola. E eu queria que o senhor colocasse, assim, com essa experiência que o senhor tem como colégio, sobre a importância dos pais ao escolherem o colégio que vão instruir os seus filhos, né? Porque nós sabemos que na maioria das nossas escolas, os valores morais, os valores católicos, eles estão sendo quase que expulsos, né? E às vezes a criança que ela tem uma formação católica e que chega na escola e tem que enfrentar ali todo um ambiente que está avesso à sua própria fé, né? Então, os pais, como que o senhor falaria assim, como que os pais devem proceder para estar resguardando os filhos e também na escolha da escola, né? Tanto no apoio ali, no caso de escola pública, o contato com os professores, essa responsabilidade ali nesse momento da escolha da educação dos filhos no tocante ao colégio. Então, Mayara, assim, o que eu vou dizer aqui, a gente tem que considerar duas realidades, né? O que eu vou dizer aqui é o ideal, e nem sempre ele pode ser praticado por todas as pessoas, por isso
eu vou aproveitar esse espaço nosso e vou dar uma boa notícia. Bom, acho que vai ser uma boa notícia para muita gente e que eu vou pedir depois que o pessoal me ajude a replicar essa notícia que eu vou dar aqui. Eu escolhi dar justamente nessa nossa live aqui. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, que não há, e eu acho que isso é uma coisa importante, eu também venho pensando muito sobre isso, porque todo esse problema de tensão em relação a todas essas questões que envolvem as escolas hoje, o problema das ideologias, mas não só o problema das ideologias, a qualidade do nosso ensino, que é baixíssima, e todos os testes internacionais estão mostrando que o nosso modelo pedagógico brasileiro, ele não está formando pessoas boas, com boas capacidades, com grande conhecimento, né? Então, assim, todo esse problema, no âmbito das famílias católicas, sobretudo, mas não só famílias católicas, pessoas assim preocupadas com a educação dos filhos, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão vendo, né, no homeschooling, na educação domiciliar, uma saída para essa situação. E, de fato, em muitas circunstâncias, essa vai ser uma saída possível diante de um sistema educativo cheio de problemas e que está assim, deixando muito a desejar naquilo que as famílias querem para a educação dos seus filhos, né? Mas, por outro lado, a gente tem que considerar que o homeschooling, a educação domiciliar, e educação na escola não são duas coisas opostas. Elas não necessariamente estão em choque e não necessariamente são concorrentes, né? Na verdade, e isso é uma coisa que a gente defende muito lá no Colégio Família de Nazaré, na verdade, uma boa educação na escola pressupõe o homeschooling, ou seja, pressupõe a educação familiar. Na verdade, essas duas coisas elas devem andar juntas. No início da vida da criança, ou seja, até os seus 6, 7 anos, que aí começaria a educação compulsória, na verdade, deveria prevalecer a educação domiciliar, toda essa parte de pré-alfabetização, de introdução nas leituras, no gosto pela leitura, pelo crescimento intelectual, tudo isso deveria ser despertado já nos primeiros anos de vida da criança. Isso não pode ser deixado para o tempo da escola, o tempo escolástico, né? Quando a criança entra na escola, então o que na verdade os pais estão fazendo é associando, como eu disse, um outro agente no processo educativo. Mas eles devem continuar esse processo de educação domiciliar até quando for necessário, entendeu? Ou seja, até a criança desenvolver suas próprias capacidades e poder autonomamente ela mesma fazer o seu processo educativo, quando chegar à juventude, sobretudo na fase adulta, né? Então, em primeiro lugar, a educação domiciliar e a educação escolástica, elas não são opostas, não são inimigas, elas não estão em confronto. É claro que, infelizmente, na situação que a gente vive hoje da educação brasileira, tantas vezes se configura dessa maneira, como se elas estivessem degladiando entre si. Mas, na verdade, não deveria ser, né? Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Tem muito aquela visão fla-flu, né? Que ou você é uma coisa ou você é outra, e se você está de um lado, você automaticamente está contra o outro. E não é assim, né? Não deveria, pelo menos, ser assim, né? Agora, é claro, quando um pai ele vai escolher estes agentes cooperadores na educação dos seus filhos, então, assim, a primeira coisa é que esse agente que ele escolhe, e aí nesse caso a gente está falando da escola, a escola deveria estar em consonância com o projeto educativo pessoal do seu filho. É claro que a gente não tem jeito de ter uma escola que ela corresponda milimetricamente a todos os anseios dos pais, porque uma escola ela deve atingir várias pessoas simultaneamente. Então, assim, ela procura uma proposta pedagógica boa, coerente, frutuosa, né? Mas depois não tem jeito de eu fazer um colégio para cada aluno, isso seria impossível. Mas em linhas gerais e fundamentais, os pais deveriam procurar um agente que estivesse que tivesse uma linguagem, que tivesse um anseio coerente com aquilo que os pais procuram, entendeu? Então, esta é a primeira coisa, né? E neste caso, quando nós falamos de famílias católicas, famílias cristãs, ou mesmo famílias que não são católicas e cristãs pela religião, mas que têm anseios de valores, que são esses valores que a igreja ao longo desses 2000 anos estão ensinando, né? Então essas famílias deveriam procurar uma escola católica que correspondesse a esses seus anseios, né?
eu vou citar a minha experiência para não ficar apontando o dedo para ninguém e para falar assim da experiência que nós estamos tendo, né? No Colégio Família de Nazaré, para você ter noção, um dos elementos que é pilar, na verdade, o fundamento do nosso colégio é a nossa fé em Cristo. E a nossa fidelidade à igreja, a nossa fé em Cristo. Esse é o fundamento do nosso colégio. Mas depois ele tem 3 pilares, assim, que somos, a gente podia comparar a Santíssima Trindade, entendeu? Tem 3 pilares fundamentais, e um deles é justamente essa educação coerente. Para nós, e por isso eu falei, né, o homeschooling para nós é uma exigência. Nós queremos que os pais continuem trabalhando na educação dos seus filhos e que a gente estabeleça um diálogo muito íntimo justamente para a gente descobrir quais são as deficiências que aquele filho tem, como é que a gente vai trabalhar com aquele filho para que ele possa fazer o progresso necessário. Por isso, assim, nós não abrimos mão de que os pais, nós continuem fazendo educação domiciliar e que eles venham pelo menos uma vez por bimestre para conversar conosco sobre o seu filho, sobre as dificuldades, sobre o que nós estamos vendo, como é que a gente vai traçar metas para poder solucionar esses problemas, entendeu? Então, essa é uma parte muito importante, uma educação coerente. E depois, como a gente, assim, trata, vamos dizer assim, tenta tratar de cada aluno individualmente, esse é um segundo pilar muito importante, que é uma educação personalizada. Aí sim, ao tratar de cada aluno, a gente tenta personalizar a nossa ajuda para aquele aluno específico nesse diálogo com os pais, né? Aí, atender no campo individual pessoal, nesse diálogo com os pais, a demanda que cada filho tem, né? Por isso que, assim, uma coisa muito importante, e isso se pode fazer mesmo em situações, assim, muito dramáticas, é essa presença constante dos pais na escola. Se os pais se tornarem presentes na escola, se começarem a marcar, assim, Cerrado como um bom zagueiro, né, tá ali na cola mesmo, assim, das situações, a gente certamente minimizaria muitos problemas que a gente está vendo agora, porque os educadores escolásticos, né, eles sentiriam realmente o que os pais querem e se sentiriam, em certa medida, até pressionados, né? E aí é que vem a boa notícia que eu queria dar, né? Muitas famílias não têm hoje, infelizmente, nas suas cidades, uma boa escola católica ou uma escola não católica que queira oferecer princípios verdadeiros, que não estão preocupadas com isso. Na verdade, que estão preocupadas simplesmente com aquilo que eu falava no início, com uma educação técnica, laboral, para poder formar aluno, para poder passar no vestibular e depois entrar na faculdade, aprender o emprego, ter um diploma, né? Então, muitas famílias, infelizmente, elas não têm essa possibilidade, né? A gente recebe, eu fiz outras lives já, a gente várias vezes, assim, falando do colégio, as pessoas, abre uma filial aqui em Belo Horizonte, abre uma filial aqui em Curitiba, assim, curioso isso, assim. Então, a gente vê isso como um apelo, porque certamente os pais não têm um bom colégio lá na sua cidade, né? As famílias não têm essa possibilidade de acessar uma escola assim. Então, qual é a boa notícia que eu tenho para dar, né? A gente sabe que com essa coisa da essa emergência sanitária, nós não sabemos como vai ficar o próximo ano ainda. Os pais que estão lá fazendo entrevista conosco estão sempre nos perguntando, e aí, padre, vai voltar, não vai voltar? Nós, infelizmente, não sabemos. Sempre rodam especulações, aí sai, às vezes, uma fala aqui, outra fala ali, mas a verdade é que ninguém sabe como vai ficar o próximo ano. Então, pode ser que a gente volte presencialmente com a possibilidade de estar todos os alunos em sala de aula. Pode ser que a gente não volte, deva continuar todo mundo em casa e a gente fazendo aula online. Ou o que parece ser mais provável é que a gente vai ter que fazer uma oferta de ensino híbrido. Ou seja, a gente vai ter que dar aula para uma parte de alunos dentro do colégio e transmitir aquelas aulas para aqueles que não podem ficar, porque a gente vai ter que poder ter aula presencial, por exemplo, só para 30%, 40% dos nossos alunos, né? E aí o que nós estamos pensando, né? Nós pensamos assim, refletimos seriamente. Se isto for continuar desta maneira, então o nosso desejo é oferecer a famílias que não moram em Goiânia a possibilidade de matricularem os seus filhos. Já que na própria cidade elas teriam que fazer ensino online mesmo, entendeu? Porque se os filhos vão fazer ensino online na própria cidade,
poderiam fazer ensino online de uma outra escola, numa outra cidade, porque assim a realidade é a mesma, entendeu? Então, neste caso, se for continuar com essa necessidade de ensino online, então nós vamos abrir para o nosso colégio aqui, no Colégio Família Nazaré, pessoas que estão em outra cidade matricularem seus filhos, porque aí, enquanto a gente está transmitindo as aulas online, então aí esses filhos que estão em outras cidades, a gente vai dar possibilidade para eles também de estudarem conosco, já que também os daqui vão estar fazendo online, entendeu? A gente resistiu muito a esse tipo de procedimento, porque assim, a gente sabe que essas aulas online têm uma perda enorme, né, assim, para os nossos alunos, né? Mas se tiver que continuar obrigatoriamente geral, ele assim... muito com contato real, né? Assim, até para os adultos mesmo, é muito difícil fazer um curso online, né? E as famílias, infelizmente, vão ter que se adaptar, né? Então, assim, a gente sabe, assim, essa não é o ideal, mas se obrigatoriamente a gente tiver que fazer assim, então a gente quer dar para outras famílias que não têm a possibilidade de um bom colégio na sua cidade, de poderem matricular os seus filhos. E aí, assim, mesmo no seu caso específico, que trabalha com educação domiciliar, mesmo nesse caso, esta conjugação, vamos dizer assim, de educação domiciliar e a educação da escola, que é uma necessidade, porque, assim, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acredito que é infelizmente mesmo, infelizmente o que acontece é que a educação, no nosso caso, no nosso país, ela é compulsória. Então, assim, obrigatoriamente, os pais devem matricular os seus filhos, né? Existem famílias que fazem opção, às vezes, de não matricular, mas, assim, são riscos que se correm, às vezes, até bastante sérios, né? Mas o fato é que a gente vai poder oferecer, ao menos para essas famílias, a possibilidade de se matricular, terem os filhos vinculados numa instituição, e a gente vai poder oferecer um apoio muito grande às famílias para que elas possam levar adiante a educação dos filhos e poderem manter um vínculo institucional, que isso é muito importante, inclusive para justificar a presença dos filhos na escola, né? Então eu estou vendo aqui, depois que eu falei, não sei se você acompanhou, né? As frasezinhas só foi de agradecimento, de batendo palma, todo mundo achando ótimo, né? Todo mundo comemorando. Então, assim, é claro, isso vai depender de como vai ficar o próximo ano, mas assim, a gente já está dando a notícia, e se alguém quiser... Né? Se alguém quiser já ligar lá no colégio... ser trabalhada futuramente, né? Então, assim, quem quiser... Pode falar. As famílias apresentam muitas dificuldades é justamente ter esse apoio pedagógico, né? Porque algumas famílias, a gente sabe que não todas, né? Mas algumas famílias, elas têm, os pais, talvez tenham uma instrução também deficiente e têm essa dificuldade também de auxiliar os filhos. E são obrigados, né? São chamados a aprenderem para poder estar ali auxiliando os filhos. E ter um colégio, né, que vá dar esse apoio pedagógico, que vá ali caminhar com os pais, auxiliar os pais, é muito importante. Então, as famílias ficaram aí muito, muito felizes com a notícia. Então, eu gostaria de pedir, assim, nos ajudem a espalhar a notícia. E aí o seguinte, quem quiser, porque a gente não sabe como vai ficar ainda, mas quem quiser, porque, assim, tem turmas que eu já não tenho mais vaga, mas, assim, com quem vier online, né, isso a gente poderia, porque como não vai ter que ter presença física, eu posso colocar mais alunos do que as minhas salas comportam, porque online não tem problema, né? Então, quem quiser e que está longe, eu não sei, assim, tem pessoas que aqui eu conheço, que são aqui de Goiânia, mas eu sei que outras, por exemplo, tem a Laura, que está em Brasília, e que sempre desejou muito que os filhos estudassem no nosso colégio. Então, já façam um contato com o nosso colégio, vamos começar o processo de diálogo, de entrevista e de pré-matrícula, porque assim a gente sabe que se começar o ano que vem e tiver que ser híbrido ou todo online, a gente já pode acolher vocês e a gente pode começar um trabalho de conjunto, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante, essa também é uma notícia que eu queria dar, né? Porque a gente sabe que para os nossos filhos, assim, que têm pouca idade, sobretudo do Fundamental 1, ficar na frente da tela, isso é uma coisa quase impossível e que não tem efeito nenhum, entendeu? Os nossos filhos, assim, vão ter muita dificuldade para poder aprender deste modo. Então, o nosso desejo
é de que pelo menos até o no Fundamental, no Fundamental 1 até o terceiro ano, a gente, na verdade, vai dar todo o apoio pedagógico para que as mães em casa façam o trabalho de ensinar os filhos, porque aí é presencial. A partir do quarto ano em diante, a gente vai começar a fazer um sistema meio misto. Algumas aulas online, mas o apoio pedagógico com os pais, né? E depois, assim por diante, a gente vai fazendo progresso. Então, eu estou dando essa notícia, eu sei que tem famílias aqui que já, inclusive, são matriculados, os filhos e tudo mais, né? Alguém me perguntou aí se o sistema híbrido não vai ter exigência de momentos presenciais. Na verdade, como eu disse, a gente não sabe como vai ficar, né? A gente sabe, alguém postou aqui também no chat, né? A gente sabe que o Conselho Nacional de Educação já deu a possibilidade de que o sistema online ele permaneça até o final do ano que vem, né? Então, ou seja, de qualquer maneira a possibilidade existe. Agora a gente não sabe como isso se vai delinear na prática. Mas de qualquer maneira, se houver possibilidade de sistema híbrido, então a gente vai dar a possibilidade de pais longe também estudarem conosco e terem os filhos matriculados conosco. Porque assim, a gente sabe que não é o ideal, mas como obrigatoriamente vai ser híbrido, então ou aqui, ou estudando conosco, ou estudando em qualquer outro lugar, vai ser híbrido do mesmo jeito, então vem estudar conosco, né? Então, isso era uma coisa que eu queria dizer do nosso escola. Mas eu queria introduzir um outro assunto que eu acho que é muito importante. Pode falar, pode falar. Eu queria, antes, assim, já falando dessa parte aí do colégio, eu queria convidar o senhor também a estar falando um pouco, assim, para as famílias, sobre o programa do colégio, que é o Adote um Aluno. Né? Eu vi que tem esse programa, e como aqui tem famílias de todo o país, né? E a live vai ficar salva, eu vou deixar aqui no perfil, vou estar colocando também no YouTube, para que as pessoas conheçam um pouco também desse projeto do colégio, né? Do Adote um Aluno, para quem tenha interesse em estar auxiliando também, como que faz e como que pode estar aí colaborando também com o colégio. Então, assim, desde no início, quando nós criamos o Colégio Família de Nazaré, né, assim, existiam muitas, claro, uma educação boa, educação de qualidade, infelizmente ela custa dinheiro, nós não conseguimos pagar bons profissionais, nós não conseguimos organizar uma estrutura também física sem investimento financeiro, entendeu? E mesmo sendo um colégio criado pela igreja, não tem condições da igreja sustentar esse colégio, porque, na verdade, o dinheiro que a igreja tem é o dinheiro que vem dos fiéis, das paróquias, das comunidades, né? Então, o colégio ele tem que se autogerenciar e tem que se autossustentar através das mensalidades, como qualquer outro colégio, né? Então, assim, como uma boa educação, ela custa dinheiro, a gente, assim, infelizmente, tem que cobrar uma mensalidade dos nossos alunos, isso é inevitável para ter uma educação de qualidade. Nós tentamos de todos os modos, né? E se aqui junto comigo estivesse falando o pessoal da direção, né? E lá tem gente da direção que tem os filhos matriculados no nosso colégio, e por isso eles sabem como pai, mas também como membros do colégio, que eu não estou mentindo, que a gente tentou fazer a mensalidade o mais baixa possível diante da realidade de pagar os nossos funcionários, de manter tudo, né? Mas mesmo tendo uma mensalidade que não é a mais cara, assim, aqui em Goiânia, né? Ela é uma mensalidade que não é a mais barata, mas também ela não é a mais cara, ela é uma mensalidade de valor mediano, mas tem algumas vantagens, porque a gente inclui atividades que normalmente em outras escolas você paga assim à parte, né? Por exemplo, como no caso da educação infantil, a gente vai oferecer o karatê e a ginástica para poder desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento da fonética e assim por diante, só que isso já está incluso na mensalidade, né? Então, mas desde quando a gente começou o colégio, muitas famílias, infelizmente, mesmo não sendo uma mensalidade muito cara, elas não têm condições de terem os filhos no colégio. Só que porque a gente tem um número ainda muito baixo de alunos, né? Nós começamos o ano passado, então nós temos ainda um número muito reduzido de alunos, ou seja, nós não temos 1000 alunos de tal maneira que dá para a gente diluir o valor da mensalidade e oferecer muitas bolsas de estudo para os nossos alunos, né? Então, diante dessa demanda de muitas famílias que queriam estudar lá e não tinham condições, então nós assim nos empenhamos para tentar pensar que saída a gente vai arrumar para que também as famílias que não têm condições de pagar a mensalidade, eles pudessem estudar no nosso colégio, né? E aí nos veio essa ideia de criar esse programa Adote um Aluno. Na verdade, essa ideia não foi minha, essa ideia
foi de uma mãe que está participando aqui, a Jéssica, dela e do esposo dela, né? Que vieram falar comigo, padre, porque a gente não vai atrás de pessoas para ajudar e tudo mais, né? Então eu agradeço até a Jéssica a inspiração que ela teve, né? E aí nós assumimos essa ideia dela e aí criamos esse programa Adote um Aluno para oferecer a pessoas que têm boas condições monetárias ou empresas, né? Para que elas pudessem oferecer bolsas e adotassem um aluno no nosso colégio, né? Então, desde o ano passado, tem muitas pessoas que se comprometeram a adotar um aluno, né? Um ou mais alunos, e aí oferecem essas bolsas de estudo. A gente administra essas bolsas e oferece para os nossos alunos lá no colégio, né? Então, desde o ano passado, nós temos oferecido, em média, umas 15 bolsas de estudo para esses nossos alunos, né? Para que eles possam estudar lá no Colégio Família de Nazaré. E aí a gente todo ano continua fazendo propaganda, né? Quem tem boas condições financeiras pode dar uma meia bolsa, pode dar uma bolsa inteira, pode assim, a gente pode ir conversando, pode ajudar da maneira que pode, né? E aí a gente pode assim oferecer essas bolsas para os nossos alunos. Então, basta ligar lá no colégio. Eu vi que aqui alguém perguntou aqui, né, sobre contatos e tudo mais, lá no nosso Instagram, @Família de Nazaré IG, tem todos os contatos, ou no nosso site, famíliadenazaré.com.br, pode entrar lá e lá tem uma aba Adote um Aluno, com um formuláriozinho, você pode preencher, ou pode pegar os contatos e ligar diretamente para poder se tornar um doador de bolsas. E a gente também tem uma boa notícia para dar, a partir de segunda-feira que vem, a gente já vai abrir o edital de bolsas para o próximo ano, entendeu? Então, do dia 2 de novembro até o dia 14 de novembro, a gente vai deixar o edital de bolsas abertos. Basta entrar também lá no nosso site, e aí vai ter uma abazinha junto com matrículas, edital de bolsas 2021, se poderia entrar e aí começar a participar do edital de bolsas também para o próximo ano. A gente vai tentar oferecer o máximo de bolsas que a gente pode para ajudar os nossos alunos, as pessoas que precisam estudar e que realmente não têm condições de pagarem a mensalidade completa, né? É isso que a gente, na verdade, quer, né? Então já fica a dica, tá, meninas? Quem não tem condição ou conhece alguma família que se preocupa, que quer dar uma boa educação, que quer buscar um colégio, né, que preze pelos valores, pelo ensino mesmo, não só intelectual, mas moral e católico dos filhos, mas que às vezes não tem uma condição, leva essa boa notícia, né, de que ela tem aí a possibilidade de conseguir uma bolsa, né? Então, vá lá, agora em novembro, vá no site ou peça auxílio, né? Se você não tem condições, peça auxílio de alguém, vá lá, se inscreva para concorrer a essa bolsa, né? Quem sabe aí não vai ser uma resposta às suas orações, né? Uhum. Então, mas eu queria, Mayara, assim, Sim, pode falar, desculpe. Não, na verdade, assim, eu queria, assim, só para continuar, assim, tratando do tema que nós nos propusemos, né? Eu queria, assim, chamar a atenção para um outro fato, né? Assim, me desculpe, eu preparei justamente esses dois elementos que eu queria muito falar, essa parte da responsabilidade, mas esse segundo ponto, para a gente, assim, não ficar também com muitas divagações teóricas e não oferecermos também, assim, certas indicações práticas para os pais, né? Então, assim, uma coisa que eu também queria tratar, né, que essa responsabilidade educativa dos pais, né, muitos pais me perguntam, tá certo, eu quero assumir a minha responsabilidade, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como traduzir isso em prática, né. Então, eu queria dar aqui alguns conselhos que me parecem muito importantes. Primeiro, ninguém nasce sabendo nada nessa vida, e não tem, como você falou, manual de instrução, nem para filho, nem para ser pai, entendeu? É claro que a gente aprende muito com a prática, e eu acho que isso é muito importante. Mas hoje, vendo algumas pessoas que estavam repostando a nossa artezinha da live de hoje, falaram uma coisa que me chamou muita atenção. Não se pode ficar sempre simplesmente com intuições ou improvisando, sabe, a educação dos nossos filhos, né? Então, uma coisa eu gostaria de falar muito, os pais precisam assumir a peito a responsabilidade que eles têm de se prepararem teoricamente também, é claro que não é só teoricamente, mas teoricamente também. Ou seja, estudando, fazendo bons cursos, lendo bons livros, né? Que vão dar a eles, ao menos, um cabedal de informações que depois, na prática, eles vão vendo o que se aplica mais, o que ajuda mais,
o que nesse momento serve, o que vai servir em outro momento, né? Mas esse é um ponto que eu acho fundamental para que os pais eles sejam bons pais e assumam a responsabilidade dos seus filhos, né? Estudar para ser pai, para ser mãe, a Jéssica está falando isso, é verdade, Exatamente. entendeu? Tem que se formar, tem que se formar. E aí, assim, isso não tem jeito de delegar, entendeu? Os pais têm que deixar de lado isso, deixar essas ideias, assim, ler muita coisa. Cara, a gente pode ler muita coisa, isso é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que aprender a ler o que nos é mais útil no determinado momento. Então, um pai, quando é pai, naquele momento ele precisa exercitar bem a sua paternidade e a maternidade. Então, isso é muito útil. Ler bons livros, fazer bons cursos. E graças a Deus, hoje, assim, nós temos uma possibilidade assim, quase infinita de bons livros e de bons cursos na internet, comprar bons livros, adquirir bons livros, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu imagino que você faça isso, indicar aí no seu perfil bons livros, né? Então, podem entrar aí no perfil do Carinhos da Maia. A Jéssica que falou aqui, eu sei que lá no perfil dela também, ela sugere bons livros. Tem lá que eu só estou dizendo que eu conheço, tá? A Camila Badi também, eu sei que faz indicações de bons livros. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem, assim, muita possibilidade. A gente tem muito curso, a Camila Badi faz, o Rafael Falcon faz, o William Bottazini faz, a Déia Utiba faz. Então, tem muito curso bom para que a gente possa, assim, aprender muita coisa com quem é pai, com quem é mãe, para poder exercitar. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas tem um ponto que eu acho que assim, é até mais fundamental do que saber todas as coisas, né? Qual é? Que é estabelecer uma boa relação afetiva com os filhos. Eu acho isso assim fundamental, sabe? Eu me considero de fato felizardo, porque assim, eu sou reitor do seminário menor aqui da nossa arquidiocese e só dou uma colaboração numa paróquia que eu já fui responsável dela também em outros tempos, né? Mas assim, eu me sinto felizardo de fato, assim, convivendo com as pessoas que vivem lá na paróquia, que tem muitas famílias, muitas delas estão participando aqui da nossa live, e famílias com muitos filhos, e famílias que amam assim viver em casa, que querem viver para os filhos, querem, sabe, doar. Então, assim, eu me sinto de fato bastante felizardo, né? E eu vejo, assim, eu observo muito essas famílias, né, assim, como elas lidam com os filhos. E eu vejo que isso tem um impacto, assim, enorme. Por exemplo, assim, eu vejo sobretudo os homens, por exemplo, quando abraçam, quando beijam seus filhos, quando lidam com eles, assim, com educação, com serenidade, assim, como isso cria um ambiente favorável para a educação dos filhos. Mesmo que um pai não saiba muito teoricamente o que fazer. Mas se ele for um pai carinhoso, amoroso, que sabe conversar, que sabe falar, claro, isso requer também uma maturidade pessoal, né? Que observa, que está atento, né? Isso cria um ambiente educativo muitíssimo favorável, muitíssimo favorável. Isso era uma coisa que eu queria falar muito para vocês. Criem esse ambiente assim de relação muito positiva com os filhos de vocês. Cara, eu sou famoso pelos meus puxões de orelha, sabe, Mayara? Então eu vou dar um agora para não perder minha fama, entendeu? Então, uma coisa muito importante, claro, se vocês não são maduros afetivamente, vocês vão ser crianças e adolescentes estabelecendo relação com os filhos de vocês. Então, pelo amor de Deus, antes de tudo, cresçam. Sejam homens e mulheres adultas, né, assim, né, de verdade, para não serem criancinhas que ficam lá também dando birrinha diante dos filhos, né? Pelo amor de Deus, isso não, né? Mas assim, procurem amadurecer e crescer. E depois, vocês são os adultos da história, então estabeleçam uma relação afetiva que dê segurança para os filhos de vocês, que dê assim, tranquilidade para os filhos, para que eles se sintam acolhidos nas suas imaturidades, amados nos seus defeitos, nos seus problemas, né? Que eles se sintam assim, não, eu posso fazer tudo, meu pai e minha mãe me amam, tá tranquilo, eles vão me ajudar, a gente vai sair dessa situação. Então isso é muito importante, assim, de que os filhos sintam que há este espaço de relação, que eles se sintam seguros. Eu noto hoje como padre que talvez assim, a boa parte dos problemas que existem das pessoas hoje são oriundos desta insegurança afetiva na relação com os pais, tá? Então esse é o meu segundo conselho, assim, de estabelecerem relações afetivas muito profundas, muito boas, assim, muito com os filhos.
Um terceiro conselho prático, que daqui a pouquinho a gente está acabando, né? E se você quiser fazer alguma pergunta, ou se quiser fazer alguma pergunta, ou alguém perguntar alguma coisa, né? Um terceiro conselho prático, aí eu termino, né? Que eu acho também muitíssimo importante. Que os filhos aprendem mais vendo do que ouvindo. Eles aprendem mais vendo do que ouvindo. Isso significa que todos os elementos que fazem parte da educação, desde a educação no falar, desde a educação no tratar as pessoas, depois a educação no que diz respeito à espiritualidade, à moral, tudo que diz respeito à educação, os filhos absorvem mais pelo exemplo do que pela fala, né? Do exemplo mais do que a fala. Então, isso significa que em casa isto não pode se negociar. Os pais têm que ser. Claro, eles não são exemplos perfeitos, mas eles precisam ser exemplos para os filhos. Inclusive exemplo de quem erra, sabe pedir perdão e recomeça. Inclusive disso, entendeu? Mas é muito importante que eles saibam. E eu traduzo isso como uma expressão que eu também vi isso no livro do Beato. Eu fiquei tão feliz porque eu me senti confirmado, né? Que todos os elementos educativos eles devem ser passados na mamadeira, ou seja, é um negócio que passa sutilmente e que entra na vida da criança sem que ela se dê conta. Mas ela vai absorvendo como ela absorve a papinha que ela come, a mamadeira que ela mama, entendeu? Ela vai absorvendo, assim, no cotidiano, no dia a dia com os pais. Por exemplo, assim, eu acho isso uma coisa fantástica, também observando os casais que estão lá comigo, né? Por exemplo, assim, quando o pai trata afetuosamente a mãe, quando é educado com ela, quando manifesta afeto, né? O filho está vendo aqui, entendeu? Ele está vendo aqui, ele está vendo. Olha como é que o papai trata a mamãe, entendeu? Como é que eles se tratam, né? E isso depois tem uma importância enorme na vida das crianças quando elas estabelecerem relações, inclusive na relação com Deus, entendeu? Então, assim, eu acho isso fundamental, que os pais sejam bons exemplos para os filhos em casa, né? Se a gente tiver esse espaço de relação favorável, se a gente tiver pais que procuram ser bons exemplos para os filhos, e pais que procuram se capacitar para poderem educar bem os seus filhos, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro, não tem nenhum processo perfeito. A gente tem que abandonar essa ideia que ela é equivocada. Eu não tenho dúvida nenhuma que os filhos vão crescer e vão se educar e vão ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres maduros pro resto da vida, entendeu? Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É como a Carol falou aqui, né? Isso deixa a marca na alma deles. Porque, assim, nós, quando os filhos chegam, e como mãe, eu tento me lembrar quando eu era criança, como eu via, né? Como eu enxergava os meus pais, como eu enxergava o mundo, para tentar entender também os meus filhos. E uma coisa que eu percebo é que a criança, ela já nasce com aquela noção de autoridade. Ela já vê o pai e a mãe com essa autoridade. Mas a crise de autoridade que nós temos hoje é justamente por isso, porque os pais fazem com que essa autoridade se perca, né? Devido à imaturidade, à falta de boa relação, a falta de maturidade mesmo dos adultos fazem com que as crianças percam essa autoridade que, né, não conseguem mais enxergar essa autoridade nos pais. E isso prejudica de forma, assim, definitiva a educação dos filhos, né? Então, assim, realmente, essas dicas que o senhor deu, assim, foram fantásticas, né? Porque eu costumo dizer aqui com as mães justamente isso, a gente precisa buscar se informar, mas existe aquela corrente na internet, né, de que é preciso ter tempo de qualidade, né? Sim, quando nós estamos com os nossos filhos, é preciso que aquele tempo seja um tempo de qualidade, mas o que é mais importante é ter tempo, né? Tempo para conviver, tempo para observar os filhos, tempo para escutar os filhos, né? Tempo para ser, né, com os filhos, para ser família de fato, né? Então, nós estamos chegando aqui nos nossos últimos minutos, Padre, e eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, né, todas as palavras que o Senhor nos deixou aqui nessa noite, que fazem com que a gente aumente esse desejo de sermos pais e de sermos pais cumprindo a missão que Deus nos deixou, né? E fica à vontade para fazer as considerações finais, né? Para responder alguma pergunta. Eu vi aqui uma pergunta em relação ao colégio, mas passou rápido e eu não consegui ler. Não sei se o senhor conseguiu ver.
Na verdade, assim, alguém perguntou a respeito de valores de mensalidade, né? Eu acho que isso é melhor tratar lá, ligar, a gente conversa, basta ligar. Se a ideia do projeto do ensino híbrido for para frente, né? Que eu queria pedir muito, me ajudem a replicar isso, né? Se for para frente, a gente pode tratar isso pessoalmente. Mas uma coisa eu tenho que dizer já de antemão, é claro, a gente pode avaliar isso com calma depois, né? Mas não tem jeito de fazer uma mensalidade menor. Por qual razão? Porque o trabalho dos professores é o mesmo e, na verdade, ele é até maior com o ensino híbrido, entendeu? Então, assim, esse fato de estudar, porque nós não estamos fazendo um EAD, nós estamos fazendo, na verdade, um ensino remoto. É o professor dando aulas de uma maneira distinta, né? Se fosse EAD era diferente, porque um professor dá aula para 20 turmas, isso cai assustadoramente o custo, mas não é este o caso, né? A gente dá as aulas normais como se fosse presencial. O sistema só que é remoto. Então, assim, mas sobre valores e tudo mais, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do colégio, qualquer coisa que perguntarem para vocês que vocês não souberem responder, fala para entrarem lá no nosso Instagram, no nosso site, e aí lá a gente tem todas as informações, liga, marca entrevista, a gente está fazendo entrevista online, está fazendo a prova com os filhos online também, a gente está tentando, assim, dar o máximo de possibilidade para os pais, né? Então, isso para o que diz respeito ao colégio. Eu só queria terminar, nesses últimos minutinhos que me resta, antes de tudo, também agradecendo você, Mayara, pela iniciativa de apoio, né? Assim, eu fiquei feliz quando você, tendo visto o nosso vídeo, né? Você quis logo manifestar apoio pelo nosso colégio, e a gente descobriu que tem uma feliz coincidência, né? O padre que acompanha vocês aí foi meu aluno, foi meu formando, eu fui formador dele. Quando eu fui ordenado padre, eu fui nomeado já como formador do seminário, e o padre Luiz Fernando morava no seminário aqui naquela época, né? Então, na verdade, ele até na missa ele tocava teclado e a gente cantava a liturgia das horas juntos, isso aconteceu várias vezes, né? Sim, nós então, temos essa graça de tê-lo aqui. Pois é, tivemos essa feliz coincidência de ter alguém conhecido. Bom, então, agradeço demais o apoio, é uma oportunidade de ajudar as famílias, uma oportunidade também de falar do nosso colégio, porque a gente precisa muito ter o número de alunos mínimos para a gente poder sustentar o colégio, é isso que a gente quer. O colégio não é uma empresa para nós, é uma pastoral da educação, a gente entende desta maneira, né? Então, assim, o dinheiro é só porque a gente tem que pagar as coisas e nesse mundo não vive-se de uma outra maneira, né? Mas o que eu queria dizer no final? O que eu queria dizer no final, Mayara? Que eu vejo em você e eu vejo em tantas pessoas, assim, que nós precisamos redescobrir a alegria de viver em família, de viver em casa, com os filhos, descobrir que não precisa de muita coisa para ser feliz, que basta uma família assim estruturada, os pais descobrirem a alegria de terem os filhos, filho não é estorvo, filho não é um concorrente com os nossos projetos, na verdade, eles são o melhor projeto que a gente tem, entendeu? Eles são o melhor projeto que a gente tem. Na verdade, um filho é a salvação dos pais, eu nunca vou me cansar de dizer isso. Salva os pais do egoísmo, salva os pais da mediocridade, salva os pais de uma vida mais ou menos, né? Os filhos são a salvação dos pais, literalmente. E um pai ou uma mãe só vão entender o que é amar de verdade depois que tiverem o filho, entendeu? Isso também não tem dúvida nenhuma que isso é amor. Então, assim, redescubram essa alegria de terem os filhos, de viverem em casa, sabe, de estarem com a família, sobretudo vocês mulheres, nesse tempo de feminismo, assim, louco, entendeu? Descobrirem a alegria de serem mães, a alegria de ficarem em casa com os filhos, a alegria de serem professoras, pedagogas, de serem um pouco de tudo, entendeu? Redescobrirem essa alegria, porque depois a gente vai colher, isso eu não tenho dúvida, uns frutos que são para nós, de salvação na eternidade, mas também para o mundo, entendeu? A gente fica muito preocupado que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. A gente tem que lembrar que esse mundo é construído por nós. Então a gente também tem que perguntar que filhos a gente vai deixar para esse mundo, entendeu? Para que sejam filhos que vão depois santificar o mundo também, transformar esse mundo para que ele possa ser elevado para a graça de Deus. Então, parabéns para você que teve a coragem de ter 8 até agora, né? 4, graças a Deus, estão com você, 4 estão com Deus no céu, né? 37, então ainda há tempo. Ainda cabe mais alguns ainda aí, né?
Então, assim, parabéns, Deus abençoe você, sua família, seus filhos, Deus abençoe as famílias que participaram, né? E vamos descobrir essa alegria de ser família, porque isso não tem que... Quando com essas famílias que a gente encontra lá na paróquia, graças a Deus eu tenho boas relações, visito, vou tomar um café. Eu, de fato, assim, não sou pai, né? Eu queria dizer isso também, né? Não sou pai, assim, não tenho filhos biológicos, né? Mas quando os vejo, assim, sinto um orgulho de pai, assim, sabe? De, nossa, se eu fosse pai, eu queria filhos assim, entendeu? Filhos que vivessem a alegria desse modo, com os filhos dessa maneira. Então, assim, Deus abençoe muito vocês, dê essa alegria que vem de Deus para serem pais e mães felizes com os filhos em casa, tá bom? Deus abençoe você particularmente, Mayara. Amém, amém. Muito obrigada. Reze por nós, porque nós rezamos também pelo Senhor. Tá bom. Então, a gente pode concluir com uma oração e eu dou bênção final, porque a gente já está estourando o tempo, tá bom? Sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito Fica obrigada. com Deus, prazer te ver. Tomara que a gente prazer que um dia, eu espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Manda lembrança ao Padre Luiz Fernando por mim, ao seu esposo que eu não conheci Pode também, deixar, tá? darei. E com certeza iremos aí fazer uma visita ao colégio. Tá bom, tá bom. Fica com Deus. Tchau. Então, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe.